eu vou pedir a Alessandra para iniciar a gravação, né? E aí informa a todos vocês que essa reunião vai ser gravada e disponibilizada, né? Para que não haja dúvida da proposta dessa reunião. Eu vou pedir para a Alessandra colocar a apresentação que a gente fez. Deixa eu ver aqui. Essa? Parece para todo mundo, gente? Ainda não. Para Sim. mim não parece. Isso, agora coloca no modo apresentação. Oi? Acho que tem um delay, né? Modo apresentação. Já está no modo, vocês estão vendo? Não, estou vendo a sua Sim. tela. Eu estou vendo a sua tela. Well, eu vou então parar de novo, que para alguns está e outros não. Ah, agora apareceu para mim. Então. Acho que tem um delay mesmo. É um delay, tá. Bom, gente, então vamos começar essa reunião. Essa reunião ela foi chamada, gente, em função dos últimos acontecimentos, para a gente entender um pouquinho e ouvir as comissões eleitorais locais e a Comissão Eleitoral Central, né, sobre alguns encaminhamentos relacionados e principalmente algumas demandas que a gente recebeu de membros externos ao Instituto e que a gente precisa responder baseado principalmente na organização dos documentos institucionais. Então, primeiro fazer o informe, né, a pauta da reunião foi primeiro informes. O segundo foi esclarecimento sobre o fluxo de documentos necessários e obrigatórios pelo Ministério da Educação para a homologação do processo de consulta para a escolha dos ocupantes dos cargos de reitor e diretor-geral dos campos para o mandato 2026 e 2030. E alguns assuntos gerais, né? A gente encaminhou o link para a Comissão Eleitoral Central e Local, convidou todos os presidentes, né, em caso de impedimento, que ele indicasse alguém que pudesse participar. Então, inicialmente, gente, como informes, né, bom, esse é o ponto de pauta. Eu acho que todo mundo está de acordo. Alguém quer ponderar mais alguma coisa? Não? Então, podemos dar andamento a esses 3 pontos de pauta. Ok. E o primeiro, gente, de informes. A gente foi acionado pelo Ministério Público Federal, né? A gente tem um prazo de 24 horas para responder demandas relacionadas principalmente à instrumentalização do processo, que é esse processo 23.270.002832 de 2025.42. Entre algumas perguntas, eles solicitam a plenitude de todo o processo eletrônico do processo de consulta. E ele tem alguns questionamentos que o Ministério Público faz, principalmente sobre a atuação de alguns itens relacionados às normas, às comissões eleitorais. Então, a gente precisa muito fechar, e aí por isso uma cobrança até maior, a Comissão Eleitoral Central, porque o processo eletrônico ele não está completo. E aí, isso é uma dúvida que eu também vou perguntar para vocês depois, no item 2, porque a gente tinha recebido orientação de que cada comissão eleitoral local, né, foi a indicação que a SEC havia falado para a gente, ia abrir um processo em separado para consulta do processo de diretor-geral. Eu queria confirmar com vocês se isso realmente foi um encaminhamento dado pela Comissão Eleitoral Central ou se tudo está focado nesse mesmo processo. Queria que vocês pudessem me informar como é que foi a condução no âmbito de cada comissão eleitoral local. Se vocês abriram processos específicos ou ele está tudo no mesmo processo. Vou abrir para que vocês possam só me orientar em relação a isso, para eu ter instrumentos para responder o Ministério Público. Vou abrir aqui para Rodrigo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Bom dia, doutor Anderson. Bom dia, Rafael. Bom dia, Alessandra. Fomos sim. Inclusive, eu estou com o e-mail aqui aberto e todas as comissões locais enviaram os números de processos nos quais estão encaminhando os documentos no CIPAC. Eu só preciso confirmar o dia que a gente fez o envio, mas foi logo uma instrução da SEC, que foi a pedido de e-mail.
que todas as comissões que fizeram essa abertura do processo junto às unidades protocolizadoras e enviaram para a central e demais compartilhadas aqui. Eu só estou olhando o dia que foi feito e a medida que o fluxo correu. Só um instante. Tá. Protocolização de processos. Ó, a SEC fez o pedido no dia 17 de novembro e desde então até todos os processos foram encaminhados de todas as comissões eleitorais locais. Tá. Então, beleza. Então, todos têm os seus processos. Tá, então eu vou ter que pegar essa numeração. E aí eu vou aproveitar aqui que o Gustavo entrou, né, na nossa reunião, que é o presidente da Comissão Eleitoral Central, né, e vou só reforçar aqui o que eu falei para vocês aqui no início da reunião, né, enquanto a gente aguardava a entrada da Comissão Eleitoral Central. Gustavo, eu pontuei aqui que essa reunião ela é exclusivamente para a gente atender demandas, que chegou uma demanda do Ministério Público questionando e solicitando o acesso completo aos documentos do processo, o processo de consulta geral do Instituto. E aí eu perguntei aqui às comissões eleitorais locais, né, porque havia uma orientação inicial, né, que foi informada para a presidência do Consup, que cada unidade, cada comissão eleitoral local iria abrir suas unidades, né, seus processos locais em relação à eleição de reitor, de diretor-geral. Isso tudo seria anexado ao processo geral. E aí a gente tem um prazo de 24 horas. Eu tenho até a data de hoje para entregar várias perguntas que o Ministério Público faz em relação a decisões de Conselho Superior, decisões, dúvidas sobre as normas e o regulamento, e a gente está finalizando, né, junto com a Procuradoria, essas respostas, mas o que afeta diretamente vocês, como Comissão Eleitoral Central e Local, é a íntegra de todos os documentos relacionados aos boletins de urna. A gente identificou que no processo não tem os boletins de urna, não tem os resultados consolidados, não tem o parecer final da ata do primeiro turno. E como cada local fez os seus processos de diretor local, eu preciso também desses documentos que eu vou juntar. Então, eu não sei, Gustavo, se você, como presidente da comissão eleitoral, você sistematiza isso tudo e envia para a presidência do Conselho Superior para a gente responder ao Ministério Público, ou se a gente, se cada um manda direto, a gente pode tentar administrar aqui um fluxo. Eu só tenho pouco tempo, que o Ministério Público realmente deu pouco tempo, o documento chegou ontem, e a gente precisa responder os questionamentos deles em relação a alguns posicionamentos, dúvidas da norma eleitoral, tem alguns questionamentos direto à presidência do Consup, aos conselheiros, né? Ele pergunta se teve conselheiro que foi beneficiado na discussão das normas, né? Tem uma série de pontos lá que a gente está respondendo. Então, eu preciso, Gustavo, e aí por isso é uma cobrança que a gente está fazendo, né, desde o início, porque como esse processo, o Ministério Público já foi acionado, né, por 2 denúncias, a gente precisa ter todos os documentos inseridos dentro do processo, gente. E o que é interessante destacar, gente, é que a gente, na Secretaria do Consup, as resoluções elas são mapeadas pelo documento. Se a gente, por exemplo, a Comissão Eleitoral Central pediu a gente a retificação do calendário. Mas não está no processo, Gustavo. Ele está no processo, está inserido, porque a gente tem que disponibilizar o processo. Então, os boletins de urna têm que estar inseridos dentro do processo. Boletim de urna de Caxias, boletim de urna de Nilópolis, boletim de urna... Tem que estar todo no processo. E, após isso, a contabilização do resultado. E mais, tem que ter a lista de presença dos votantes. Isso precisa também estar no processo. A gente não identificou isso no processo. Se você olhar o processo anterior, Gustavo, porque como você não estava na presidência e entrou agora, o processo anterior ele tem toda essa lista, a não ser que eles estejam sendo colocados nos processos dos campos, mas aí ele tem que estar vinculado num processo dentro do processo geral. Só que a gente ficou, gente, com um prazo muito limitado, porque a gente precisa resolver essa questão da documentação toda. E, inclusive, eu vou, quando eu fizer aqui a apresentação, vocês vão ver, tem uma exigência do Ministério da Educação que alguns documentos obrigatórios que tem que ter no processo. Então, eu queria passar isso para vocês, só para vocês se atentarem a esses documentos, porque eles não podem faltar. E como agora a gente vai ter que caminhar esses processos para o Ministério Público,
eu espero que a gente consiga colocar todos esses documentos no âmbito do processo para que a gente consiga encaminhar, tá? Então, esse era o primeiro informe. Tinha mais gente aí que falou, eu vou abrir para fala, que aí a gente O meu consegue é mais sanar uma aqui questão nesse de âmbito do ordem, na informe. verdade, até. Pode Claro, ser? Rafael, O que pode ser. acontece, Rafael? Bom dia. É, todos os documentos que você falou, eles já foram encaminhados pelas comissões locais, né? Então, talvez para a gente ganhar tempo, né? Porque vai acabar que isso vai se repetir ao longo da reunião muitas vezes, né? Então, por exemplo, boletim de urna, ata, lista de votantes, tudo isso a gente já mandou. E aí, talvez fosse bom juntar tudo. E aí, alguma comissão local já informa, ó, tudo isso já foi enviado para a gente ganhar tempo, né? Porque eu acho que isso vai acabar se repetindo muitas vezes ao longo da reunião, porque muitas dessas demandas já foram cumpridas pelas comissões locais. Não, perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Deixa eu, então, passar essa apresentação. É bem rápida, porque a gente acabou não fazendo no início, né? A gente sempre faz no início do processo eleitoral, mas como foi muito corrido, a gente acabou não fazendo essa apresentação. Eu vou passá-la um pouco mais rápida, porque possivelmente vocês já vivenciaram, né, a apresentação dentro do decorrer do processo. Mas eu vou focar no último slide. Então, eu vou pedir para a Alessandra passar. Isso é uma apresentação geral que a gente fez para a Comissão Eleitoral Central, né? No âmbito do início do processo, né? As documentações relacionadas. Pode Oi. passar, Alessandra. Oi. Alguém quer falar? Porra, tá aqui na cadeira, Carlos. Flávia, tá aberto o áudio. Flávia, tá aberto o áudio. Desculpa. Aí fala, vai passando. Isso aí eu vou ser mais objetivo, tá, gente? Porque essa reunião ela é mais objetiva. Aí tem a questão do decreto, pode passar. Isso aí Isso aí era que a gente fez no início com a comissão eleitoral e eu pensei que ela tinha encaminhado isso tudo para as comissões eleitorais locais, mas não sei se foi encaminhado. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Vai para a última. Aí. Esses, gente, são os documentos obrigatórios, tá? Isso está no normativo do Ministério da Educação. Tem que ter a ata de todas as reuniões realizadas pela Comissão Eleitoral Central e para o Conselho Superior dentro do processo. Esses todos estão inseridos lá, né? E alguns estão sendo inseridos. Apuração de denúncia. Tem que estar a denúncia, os documentos de apuração da denúncia e a conclusão das denúncias, inclusive juízo de admissibilidade, aquelas coisas todas relacionadas ao processo administrativos. Memorandos e ofícios que foram expedidos. Esses todos têm que estar dentro do processo. Resoluções e editais publicados, né? Lembrando que a gente faz a sequência de numeração de resolução dentro do processo. Então, eu não consigo, por exemplo, fazer uma resolução antes desses documentos prévios estarem inseridos. Por isso que a gente tem reforçado em alguns e-mails com a Comissão Eleitoral Central, para que eles insiram os processos, porque quando a gente bota a resolução, o processo vai ficar fora da sequência de ordens. Por isso que é a necessidade da gente fazer esses documentos de inserção antes, para que a gente possa fazer as resoluções que estão sendo solicitadas. Ficha de inscrição e documentação comprobatória de todos os candidatos, né? Tem que verificar se estão todos lá. Lista de eleitores devidamente assinado, como é pelo sistema eletrônico, ele só identifica que a pessoa, né, votou e o horário que votou. Essas listas elas precisam estar dentro do processo. Mapa de apuração. Então, tem que ter um mapa de apuração completo, não é só o resultado final. Isso aí é principalmente para o Gustavo, mas também impacta nas locais. Tem que ter um mapa de apuração, aquele quantitativo todo, com a memória de cálculo, isso precisa estar dentro do processo. E ele tem que ser específico para os segmentos, docentes, tais e discentes. Aí o termo de homologação, que é o Conselho Superior no final, então a gente vai fazer isso no final do processo todo. E caso de recondução, tem que ter o termo de posse do primeiro mandato, que não é o caso, né? Isso aconteceu na última eleição. Então, esses documentos, gente, eles são obrigatórios. Como agora entrou o Ministério Público, a partir de denúncias feitas em relação a procedimentos, né, de comissões e das próprias normas, e até questionamento também do Conselho Superior, a gente vai precisar ter esses documentos
inseridos hoje, porque a gente vai sistematizar esse documento e encaminhar ao Ministério Público. Então, pediria muito que vocês fizessem uma força-tarefa na data de hoje e a gente estabelecesse em conjunto um prazo máximo aí de horário para todos esses processos, principalmente do primeiro turno, eles estarem redondos, né? Para que a gente não tenha problema do Ministério Público fazer intervenções maiores dentro do nosso processo, né? Então, eu queria meio fazer esse alinhamento aqui com vocês e explicar essa necessidade dessa documentação completa e a comissão que ainda não tem o processo local, que a gente também consiga organizar, e aí a Secretaria do Consulp está à disposição, gente, o que precisar de ajuda, para a gente deixar isso tudo bem redondo, tá? Isso é o que eu queria colocar. Vou abrir para algumas perguntas e falas, né? A Sara levantou aqui a mão, que é de Belford Roxo, né, se não me engano. Isso mesmo. Então, eu estou vendo aqui os documentos e realmente, assim, ó, ficha de inscrição e documentação comprobatória de todos os candidatos. Por exemplo, eu sendo honestamente, eu não me recordo, eu acho que eu não coloquei isso no processo, eu só enviei o e-mail que eu tinha enviado para a SEC dando deferimento das inscrições. E essa lista dos eleitores devidamente assinados seria o quê? Porque eu, por exemplo, não tive acesso a quem realmente votou. Eu só consegui acessar a questão do SIG eleição. O que seria esse documento? Não, então, aí eu vou perguntar ao Gustavo. Gustavo, a Comissão Eleitoral Central ou as locais, vocês não pediram a lista como é que é o termo mesmo? Esqueci aqui. Antes a gente Lista recebeu, da DECIC. do sistema, né? Sim, isso Então, recebemos. isso tem que ser inserido. Porque o que acontece, gente? Quando o processo era manual, tinha a lista de assinaturas, que a gente escaneava e botava no processo. Como o sistema que gera, ele gera uma lista de presença. Essa lista de presença significa as pessoas que participaram do pleito e aquelas que não participaram. Isso tem que estar no processo, é uma exigência do Ministério da Educação. Entendeu? E eu Então, realmente não vi em todos os processos. E aí, Gustavo, não sei se é você que pede ou se cada um pede, não sei se... Pode tentar explicar para a gente, Gustavo? Bom dia, Rafael, bom Bom dia a dia. todos. Eu não entendi, seria a lista de votantes foi a Sara que estava falando? Porque tem que ter a lista de presença. A lista de lista de vo- presença? Sim, Não, a lista de lista de votantes. presença. Ah, a Presença. lista de presença na eleição, certo? Isso, Isso gerado pelo SIG eleição, né? isso tem que estar no Isso, processo. entendi. Bom, Só que eu então, não sei, Gustavo, se é vocês que pedem ou se cada local pede no sistema, se tem algum acesso diferenciado. Aí eu também não sei, gente, porque eu também não tenho acesso ao SIC Eleições, entendeu? Então, a gente aparentemente não recebeu, eu tô dando uma conferida aqui no nosso e-mail, né? Assim, eu gostaria de frisar, né, que eu estou na presidência da comissão há pouco tempo, né? Acho que todos souberam que quem estava à frente foi o Francisco, que renunciou, né, no dia de recurso. Então, alguns documentos recebidos por ele, né, ou solicitados por ele, eu só tenho como saber se olhando justamente a lista de e-mails, perdão, olhando os e-mails enviados, né, e recebidos pela Comissão Central, entendeu? Agora, se Tá. ele recebeu isso de forma particular, né, isso, assim, eu só consigo dizer para vocês do que está constando no e-mail. Não, perfeito, Gustavo, a gente entende perfeitamente, tá? Essa forma como você também assumiu aí, mas eu só preciso que a gente talvez faça um movimento junto com a diretoria de TI. Quem que solicita isso? Se é você como local ou se cada um pode solicitar? E a gente tem que tentar ver isso, porque isso tem que estar no processo. Isso não está. E os boletins de urna, eu reforço isso, os boletins de urna, eles também são itens essenciais para estar no processo, tá? Tem mais algumas dúvidas aqui? Sara, você acabou, Sara? Tem mais dúvida ou não? Já finalizei, sim. Perfeito. Tatiana, de Mesquita. Não, desculpa, eu ia falar exatamente isso, que seria bom a gente ver com a DGTI, mas era só isso mesmo. Mas eu acho que poderia ser algo assim mais oficial, né? Talvez o presidente da central possa fazer,
né? O que é importante, gente, o objetivo dessa reunião aqui é só a gente estabelecer essa questão dos fluxos de documentos, porque a gente não pode correr o risco de, no final, ver que faltou esses documentos. E aí, eu vou reforçar, com esse pedido do Ministério Público, a gente precisa deixar tudo muito redondinho para a gente não ser responsabilizado, eu como presidente do Conselho Superior, né, que coordena esse processo, e vocês como presidente das comissões eleitorais. Por isso que a gente fez questão, inclusive, de convidar os presidentes das comissões. Vou passar aqui para mais dúvidas, gente, para a gente tentar alinhar também. Acho que o Hugo está aqui. Olá, pessoal, bom dia. Rafael, eu acho que nesse ponto talvez seja para a gente tentar direcionar com maior velocidade que a central envie um pedido para a DGTIC, porque se todos os locais enviarem os pedidos, vão ser muitos pedidos para a DGTIC e talvez no intervalo de tempo que você precisa dar a resposta, talvez eles não consigam responder tudo ao mesmo tempo, sabe? Talvez a central centralizar isso junto à DGTIC, acho que talvez seja a melhor solução. Boa ideia, Hugo. Acho que a gente pode avaliar isso aí mesmo. Da central faz a solicitação, pode até ser em cópia, e aí recebe, e aí... o que eu não consegui entender mesmo ainda é se ficou de cada um fazer os seus locais, né? Só que não para reitor, né? Só para diretor-geral. Posso explicar? Pode. Então, eu estou aqui no Siga Eleições e a gente não consegue puxar essa lista, não. Eu fucei em todas as possibilidades e a gente não conseguiu, não tem como puxar essa lista, né? A gente conseguia acompanhar ali, consegue ver quantos votaram, mas quem votou especificamente, não. Então a gente só conseguiu puxar o boletim de urna, né? E aí o boletim de urna a gente enviou para a comissão central, tanto de diretor quanto de reitor, tá? E para os 3 segmentos. A gente mandou tudo para a central já. Então, o boletim de urna a gente conseguiu puxar tranquilo para os 2 e por todos os setores. Agora, quem votou não tem essa possibilidade do sistema. Para gente. Então vamos combinar assim, gente. Se todos concordarem, o Gustavo manda um e-mail para a TI solicitando. Cada um insere nos seus processos a lista do seu campus, junto com o boletim de urna que já deve estar inserido. E aí a gente, pelo menos, já tem esse item obrigatório aí do Ministério, tá? Segundo, eu estou tentando até localizar o processo anterior, porque eu acho que ele pode ser uma referência para vocês. Aí estou tentando localizar aqui o número. Eu dou para vocês, porque lá tem exatamente esses documentos que foram já homologados em 2021. Que aí pode ser uma referência, inclusive, para o Gustavo, que está chegando aí, e ajudar ele nessa. Para ele entender exatamente os documentos que são necessários, entendeu? Vou continuar aqui as falas para a gente tentar sanar todas as dúvidas. Anderson Silva, Caxias. Estamos te ouvindo, não. Estamos te ouvindo, não, Anderson. Desculpa, eu só liguei a câmera, não fiz o microfone. O anterior havia feito uma parte que eu já me contemplou, que era sobre a questão de sistematizar para enviar para as comissões locais, para poder não ficar picando informação, então vai ficar centralizado. Eu gostaria de adentrar também na questão do acesso, e aí, no caso, você já falou anteriormente a mim que vai ter essa resposta. E o terceiro, eu gostaria de que fosse enviado pode ser nesse e-mail que vai ser enviado para poder responder, eu acho que pode ser um encaminhamento para fluxo, para a comissão central, então enviar um e-mail para a local e ela responder nesse e ficar tudo separado para não haver nenhum tipo de confusão. Além disso, para conseguir pegar aqui agora, já que a gente agora está tomando conhecimento dessas diferenças, do que é um mapa de apuração, lista de eleitores, boletim de urna, para não haver redundância ou, pior, falta de documento. Então, assim, para sistematizar, vem um e-mail, no caso, com essa explicaçãozinha, sucinta, só para fazer assim, ó, isso é isso, isso é isso. Caso a gente não consiga ter acesso pelo SIGA, como vai entrar em contato da GTI, não tem acesso, então, no caso, é um documento que a local não vai conseguir enviar. Então, assim, já fica uma coisa mais centralizada para quem for ter acesso da GTI. Mas vir para a gente o que é essa diferença para não cairmos no problema de não mandar um documento que, no caso, não confere. Beleza? Aí eu não sei se isso ajuda o fluxo a ser mais rápido.
Não, perfeito, boa ideia, Anderson. Eu acho que se todo mundo concordar, a gente segue esse fluxo mesmo. Só para vocês entenderem, gente, por que essas listas são importantes? Porque o MEC ele faz uma nota técnica e ele calcula os universos, ele refaz o cálculo de vocês todos. Então, ele bate numa nota técnica dizendo que realmente os percentuais, o universo, o número de votantes, então eles batem tudo isso também, tá? Então, no final tem uma nota técnica, por isso que eles pedem essa disponibilidade. Gabriel Ventura. Oi, eu? Pode falar, Oi. Gabriel. Pode falar, Gabriel. Pode falar. Nós temos os chamados abertos no GLPI quando nós solicitamos a criação das eleições em cada campus. Todos esses chamados estão com a memória do que foi feito na criação e provavelmente já estão atribuídos às equipes que fizeram a configuração do Siga Eleição. Nós podíamos simplesmente colocar essa solicitação da lista de votantes nos chamados. Acredito que isso seria o ideal. Boa ideia também, Gabriel. Boa ideia. Porque aí retoma um fluxo que já estava sendo trabalhado. Eles têm a memória do que foi feito. Perfeito. Uma boa ideia também, Gabriel. Poderia repetir, por favor, a ideia do Gabriel que picotou aqui? Desculpa, mil perdões. Gabriel, você quer repetir? Posso. É porque, como nós abrimos os processos no GLPI, fizemos os chamados para que a DGTI criasse as eleições, esses chamados já estão ativos lá. Cada um de nós pode simplesmente pegar um e-mail daquele de resposta do GLPI e mandar a solicitação nova no mesmo e-mail, que ele vai reabrir o chamado e vai constar na memória do que foi feito anteriormente. Entenderam? Pode ser uma saída também. Mas, de qualquer forma, se o Gustavo também conseguir fazer isso, ele já ajuda na inserção, entendeu? E já dá esse encaminhamento. A gente centraliza isso e coloca lá. E aí, gente, vamos estabelecer um prazo aqui máximo para a gente conseguir tentar de limite para a gente conseguir atualizar isso tudo. Eu sei que depende da TI, a gente vai cobrar também, mas a gente podia estabelecer até 4 horas da tarde. Será que a gente consegue fazer esse acordo de horário para o que ainda falta nos processos? O que vocês acham? Porque meu receio é para a gente mandar ainda hoje para o Ministério Público, entendeu? E aí, eu posso mandar o link, mas aí se tiver algum que não esteja completo, meu receio é que possa eles questionarem, entendeu? Levantaram a mão de novo, Sara, né? Sara. Então, eu fiquei na dúvida. Porque, por exemplo, no meu campus, eu não coloquei a listagem de votantes no processo, mas eu sei que a listagem de votantes está no processo da Comissão Central. A gente vai cada um fazer no seu processo ou a gente vai mandar tudo para a SEC? Eu fiquei nessa dúvida. Então, a gente vai cada um colocar no seu processo para facilitar. Seria isso? Boa pergunta. Gustavo, o que você acha? Eu confesso que eu não sei as orientações que foram dadas pela Comissão Eleitoral Central, de verdade, eu não sei. Agora é a listagem de votantes, né? Diferente da listagem de presença. Não, então, Só porque o que Não, deixa eu tentar ajudar. É porque no passado a gente sempre fez um processo só. Só que a Comissão Eleitoral Central, nesse ano, ela pediu para cada um fazer separado a de diretor-geral. Então, eu não sei se vocês, Gustavo, preferiram na central, né, juntar todos esses locais e integrar o processo central, porque eu esqueci o termo correto, tá, gente? Acho que é vincular o processo, a pensar, não sei o termo correto.
ou se você vai repetir, porque a central precisa focar na eleição de diretor e de reitor, é a atribuição da central. Então, de qualquer forma, o processo global, ele precisa ter tudo. E o que a informação que tinha chegado para a presidência do Consulpe era que a central tinha orientado cada uma a fazer os seus processos para a DG. Então, assim, eu acho que só tem que tentar restabelecer um fluxo, entendeu, Gustavo? E aí, eu acho que é vocês se reunirem e tentarem pensar esse melhor fluxo, entendeu? Entendi. Porque eu realmente não sei o que é. Porque, assim, sempre foi um processo único. E tudo foi inserido lá. Mas eu não sei se a gente vai fazer diferente, entendeu? O que o MEC vai exigir são esses documentos que a gente colocou. Então, vai ter que ter. Ou a central repete tudo no processo completo, ou apensa os processos locais, ou não faz sentido os processos locais, entendeu? Aí eu acho que a gente teria que pensar em conjunto aqui um caminho, tá, gente? Eu tô fazendo essas orientações, gente, porque eu comecei a ver, eu fiquei preocupado com os processos faltando alguns documentos. Então, por isso que a gente pediu essa reunião. Acho que até o Gustavo, inicialmente, é bom colocar isso aqui em reunião pública, né? Achou que era outro objetivo a reunião, mas a reunião era só mesmo pensar essa questão dos fluxos operacionais para a gente não ter problema no final do processo. E eu reforço isso, gente. A ideia aqui é a gente tentar organizar para não ter dificuldade, ainda mais com essa questão do Ministério Público. Acho que é bom ficar isso bem, bem marcado aqui para não ter distorções do objetivo dessa reunião. Ô, Rafael, Vou abrir para o Wagner. Ah, desculpa, Gustavo, pode falar. não, só aproveitando, você pode depois nos encaminhar essa representação do Ministério Público? A gente está respondendo a do Ministério Público, mas a gente vai colocar no Conselho Superior, tá? A gente vai levar para o Conselho Superior. Tá, então essa representação vai ser colocada lá no No Consulpe Superior, hoje. sim, sim. Ótimo. Porque tem responsabilização também para alguns conselheiros. Então a gente vai colocar. Tá bom? Mas a gente não tem problema, não. Ela é pública, né? Todo mundo acessa. A gente não tem problema de Não, sim, disponibilizar, não. eu tô pedindo justamente só para a gente ter ciência, né? Porque Claro, até ainda agora eu não sabia dessa representação, entendeu? a gente recebeu ontem. Ah, ótimo. A gente recebeu ontem. Gente, então a gente pode estabelecer esse horário de 4 horas para os documentos bases. Caso vocês não consigam algum documento especifica, a gente vai finalizar. Vou pedir para o Gustavo, a gente vai formalmente pedir, Gustavo, todos os processos locais para você sistematizar e mandar para a gente, o número. Vai pedir para você também formalizar com a TI esse negócio dos mapas. E faltou alguma coisa, gente. Só um minutinho que eu tô anotando essas demandas. Rafael, bom Você dia, pode- bom dia, Gustavo. Você Sim. poderia disponibilizar esse e-mail que tem esses documentos obrigatórios pedidos pelo MP por e-mail, para a gente poder se Pode. organizar? Porque eu estou aberto com o processo de Pinheiral aqui. Eu já fiz a inserção de todos os documentos ontem, tem uns boletins de urna, lista de votantes, resultado da eleição, ata de apuração. Foi tudo na época do Francisco, pedido por ele. Então, estou conferindo esses documentos em ordem, inclusive a denúncia que foi feita por um dos candidatos é a resposta de liberação da CEL. Isso já está no processo. Só que quando a gente baixa o PDF e encaminha alguma coisa no CIPAC fora de ordem, apesar de ter as ordens, apesar de ter o cronograma que a gente coloca o dia do acontecimento, né? Quando tira de uma vez só, aparece na ordem que foi juntada no CIPAC, não por ordem cronológica. Entendi. Isso é um desafio. Às vezes o MEC reclama, tá? Da ordem não tá. Mas aí também a gente. O que vocês podem fazer, talvez, que é um rito administrativo, que é o. Como é que é o, como é que é o nome? Esqueci o nome, quando você lista todos os documentos que foram inseridos no processo no final dele. Esqueci o termo, gente. Desculpa. Mas eu esqueci, mas você pode fazer o. É tipo um Checklist. check. Mas não é checklist, tem um nome técnico. Memorial. Não é. Ai, não lembro. Vou pedir ajuda aqui aos universitários. Mas tem um documento que você faz que lista tudo que tá. Se vocês quiserem, ao final do processo, colocar tudo isso, também pode ser um caminho. Entendeu?
Esqueci o termo, tem um termo técnico para isso. Bom, vou continuar aqui as falas, gente, para a gente não estender muito, até para vocês terem tempo de conseguirem fazer a atualização. Wagner, de Engenheiro Paulo de Fronten. Seria uma minuta, Rafael? Não, né? Não, tem um termo. Eu vou pedir ajuda aqui, mas eu vou passar para o Wagner. Oi, Rafael, bom dia. Então, assim, só para padronizar aqui Você está me ouvindo? Vocês me ouvem? Beleza. Então, só para padronizar aqui o procedimento, né? A lista de votantes, lista de aptos a votar, que a gente recebeu da DGTI, que foi inserido lá no SIG Eleições lá atrás, elas devem constar no processo, né? De cada CEL, a gente já tem essa lista. Por exemplo, no meu processo, eu já inseri essa lista de votantes, de aptos a votar, na verdade. Agora, a lista de presença, então, vai ficar centralizado na SEC, e a SEC vai fazer essa solicitação à DGTIC, é isso? Então, gente, assim, eu queria que a gente pensasse em conjunto. Eu acho que o Gustavo é a melhor pessoa para dizer se... Porque não me cabe agora, né? Cabe à Comissão Eleitoral Central esse fluxo. Eu só estou aqui cobrando que ele tenha, né? Então, Gustavo, você pode responder a pergunta aí do Wagner. Então, Wagner, eu acredito que pode ficar por conta da gente solicitar a DGTIC, essa lista de votantes, né, de presença, visto que, como foi apontado aí, né, se receber vários e-mails, né, de várias solicitações de comissões diferentes, né, pode atrapalhar um pouco o fluxo. Então, de repente, se vier somente um pedido da SEC, né, solicitando essa lista de presença de todos de todos os campos, né, acho que é mais interessante, né? Enfim, deixar isso claro que foi que junto, né, o presidente da SEC junto aos presidentes da local está solicitando essa lista para ir um pedido só. Ok. Tá ok. Só mais uma dúvida. O mapa de apuração é aquela tabelinha que a gente preencheu, aquela planilha que a gente foi preenchendo, tinha a aba para cada campus, e aí a gente preenchia com quantitativo de fotos, uma planilha do Forms. No dia da apuração que a gente preencheu, aquele é o mapa de apuração, que consequentemente a gente colocou também na ata. Então, esse é a ata da apuração. O que você tem que colocar é memória de cálculo. Não, Rafael, existe uma planilha que foi elaborada online, foi disponibilizada no Drive, onde tem cada aba de cada camping, né? Cada campus, perdão, e lá tem a memória de cálculo, entendeu? Isso então tem que estar inserido no processo. Então é isso. Perfeito, obrigado. Ok. É isso. Isso que tem que estar, memória de cálculo, entendeu? Ok, então essa planilha, ela também ela foi formulada, foi construída, né, pela SEC, se eu não me engano. Então a SEC tem todas essas abas, todas as planilhas, e aí eu entendo também que aí esse link pode ser inserido também no processo da SEC, ok? Ou não? Porque aí o link é específico, e aí a SEC tem que na verdade, ela vai ter que gerar um PDF. Ela vai ter que gerar um PDF para botar no CIPAC, entendeu? Ok. Então, esse mapa de apuração também fica a cargo da SEC. É isso? Pode ser desse jeito? É isso, Gustavo? É isso, Gustavo? Sim. Está disponível aqui. Porque no dia da apuração, né, como eu não estava como presente, quem estava era o Francisco, pelo que eu posso, se eu não me engano, eu acho que cada campus, né, preencheu a sua aba, não foi isso? Só confirme para mim. Foi isso. Sim. Foi então isso. cada campus preencheu a sua aba. Ótimo. Então, aparentemente, as comissões de cada campus têm acesso a essas abas, né? Diz que essas abas aparecem bloqueadas, aparecem com cadeado. Tá. Eu vou conferir, né, essas abas para ver se está corretamente preenchido, né? Enfim, aba por aba. E caso alguma não esteja faltando, que eu acredito que não está, né? Porque no dia, embora eu não estivesse como presidente, eu cheguei a estar vendo o preenchimento dessa planilha. E aí eu assim, né,
estão tudo certo, estão tudo ok, eu faço esse download, né? Peço para a massa anexar lá no CIPAC. É importante só frisar o seguinte: tem alguns campos, né? Preencheu com o nome do candidato, né? Não tá padronizado, porque tem alguns campos que tá aqui sim, só o número, né? E tem alguns que tá o nome do candidato. Aí eu não sei se é interessante ter essa padronização, porque assim, tem alguns que colocaram o número do lado, mas tem outros que não colocaram, que deixaram só o nome do candidato. No dia da apuração foi pedido que colocassem o nome do candidato no lugar do número. O nome do candidato, né? Porque teve, por exemplo, no de Arraial não foi colocado, né? Enfim, no Mesquita não foi colocado, Nilópolis não foi colocado. Tô conferindo aqui. Pinheiral não foi colocado, Realengo não foi colocado. São Gonçalo colocaram os dois. Reitoria não teve direito. Esses campos que eu sinalizei aí não colocaram o nome do candidato, né? Então, se for padronizar, acho interessante colocar dessa forma. Isso é muito bom, Gustavo. Essa coisa da padronização, porque o que acontece? Gente? O MEC ele olha também a eleição de diretor-geral, tá? Ele não olha só de reitor, não, porque como o processo é concomitante, ele só valida o processo todo se as duas eleições estão casadas, né? Pelo decreto, elas são concomitantes. Então, ele faz nota técnica também disso, né? Então, os dois têm que estar muito redondinho para isso. Bom, Wagner, finalizou? Sim. Perfeito, Sim, obrigado. finalizei. Obrigado. Agora, Isabel, que está inscrita. Então, é só para entender o seguinte: não foi a SEC anteriormente não pediu só para as comissões que têm DG abrirem processo, não. No caso da reitoria, a gente não tem eleição de DG, a eleição de reitor fica a cargo da SEC, mas foi pedido que a gente abrisse também. Então, a gente também tem um número de processo direitinho. O que eu fiquei na dúvida é o seguinte: a SEC vai pedir essa lista de votantes e vai compartilhar com a gente para a gente colocar a parte que nos cabe no nosso processo ou não? Vai ficar só no processo da SEC mesmo? Gustavo. A lista de votantes, Isabel? Isso. Então, já como existe, no caso, cada comissão tem o seu processo, né? Deixa eu só entender. Então, eu acho que é interessante constar em ambas, né? Visto Então, que as você, comissões, depois que receber, vai compartilhar com a gente, é isso? Sim. Tá bom. Só para entender isso. Então, tá ok. Então, a gente continua colocando tudo, né? Sim. Tá bom, obrigada. Perfeito. Gabriel Ventura levantou a mão. Gabriel. Oi. Eu abri aqui o processo da eleição passada e ele tem 117 documentos cadastrados, não dá para olhar um por um, né? Mas a descrição deles não parece ter nenhuma lista de presença nele, não. Eu não sei se o Siga Eleição emite esse tipo de lista. Porque dentro do banco de dados ele é criptografado. Eu não sei se o pessoal da DGTI consegue extrair essa lista. Posso verificar aqui também. Mas é uma das exigências, né? Não sei se ela foi complementada. Eu vou pedir ver se ela foi complementada junto com os processos. Teria que olhar, mas é uma saída boa olhar sempre o processo, tá? Mas vou ver essa questão do mapa também. Bom, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Eu abri rapidamente o atendimento aqui no dia que a gente fez a criação das eleições junto à DGTIC, e a DGTIC nos informou
a lista de votantes por segmento de cada campus, além dos arquivos necessários para poder ter uma criação. Então, tem os arquivos TXT que a gente consegue imprimir com a lista de votantes por cada segmento. O que eu acho que seria interessante, né? Fazer esse envio, colocar no processo lá das comissões eleitorais locais essa lista de votantes e abaixo os boletins de urna. Então, a gente já tem acesso às listas de votantes por campus e segmento. O nome de todos os votantes, que totaliza a quantidade total de eleitores por segmento. Isso está dentro do atendimento que a gente abriu a DGTIC para a criação da eleição. E eu disponibilizei aqui no negócio de mensagens o link dessa planilha. Inclusive, eu consegui já fazer a edição dela aqui do campo CEPIM, colocando o nome dos candidatos e o número da candidatura, pelo menos o primeiro nome. Então, tá a planilha aqui disponibilizada, que foi criada pelo Adão. Perfeito. Perfeito, Rodrigo. Muito bom. Gente, mais alguma dúvida? A Sara tinha pedido para a gente só sistematizar o que ficou de tarefas aí, né? A Flávia até ajudou aí. Lista de presença, lista de votante, ata de eleição, recursos, resposta aos recursos, boletim de eleição, planilha do Excel com os cálculos. Nas locais, né? E na central, eu tinha até feito um mapeamento aqui. Vê se era isso, Gustavo. Só para a gente... Tá faltando algo? É porque desculpa aí o microfone aberto. Tô com filha pequena, aí foi o que eu consegui anotar, só para eu passar para o presidente. Tá faltando alguma coisa? Gente, verifica aí no chat o que a professora Flávia colocou aí, só para a gente tentar. Mas eu acho que é isso. Lembrando que tem que ter os recursos, as denúncias, recursos e os procedimentos que foram adotados, entendeu? E aí eu botei aqui, ó, SEC, mapear os processos no CIPAC e os locais para enviar para a presidência do Consup, né? Listagem de presença para verificar um pedido geral, verificar com a TI, mapa de apuração e completar os dados dos não, isso aqui completar os processos. Não, esse aqui aquele negócio que a gente falou de colocar a apuração, mapa completo. Rafael, só mais uma coisinha. Eu esqueci de falar para o Gustavo que no dia da apuração, a CEL da reitoria comunicou que tinha um cálculo lá na planilha que não estava batendo com o cálculo da reitoria, porque a reitoria não tem aluno nem docente. E aí, aquelas porcentagens todas a gente fez na calculadora, não foi a planilha que gerou. Eu não sei se isso procede deixar assim mesmo, ou se vocês têm como consertar lá a planilha para o cálculo da reitoria, que é um pouco diferente. Deixar o Gustavo responder. Gustavo. Ô, Isabel, então, eu quando estava acompanhando a apuração, eu também achei meio estranho, né, o cálculo lá da reitoria, mas eu vou conferir aqui a questão do código, né, porque lá assim, aqui no caso da planilha, ela já aparece já calculado, mas isso vocês dizem que foi feito na calculadora, certo? Isso. Na hora que a gente inseriu os dados, não apareceu a porcentagem. E aí, para não deixar em branco, a gente fez na calculadora, mas não foi gerado automaticamente como nos outros campos. Não, sim, eu compreendi. Eu vou olhar aqui os códigos, né? Os códigos que eu falo que é esse código do Excel, né? Do Excel, Excel. Sim. Planilha, na verdade, né? Não é nem coisa. Para inserir, né? Inserir esse cálculo feito de forma automática, né? Pelo Excel. Isso, tá bom. Às vezes pode ter sido só Ctrl+V, Ctrl+C, entendeu, Gustavo? O Adão, quando fez, ele repetiu dos campos e, na verdade, a reitoria acaba sendo diferente. Muito bom, gente. Bom, obrigada. Rafael, tem uma dúvida? Rafael, só uma pergunta. Em relação ao mapeamento, só um minutinho aqui. Você falou do mapear os processos do CIPAC local. Eu não entendi essa parte. Você sistematizar junto, para eu não ficar pedindo a todo mundo aqui para colocar, você só sistematiza para mim, tipo assim, Pinheiral, o processo é esse número. Para a Secretaria do Consup ter todos esses números por campus. Entendi. Então é para só sistematizar. Só sistematizar para a gente, mandar para o Consup. Sim.
Os Tá? Porque a números gente dos, vai ter. dos... É porque a secretaria vai ter que baixar em PDF todos esses processos e mandar para o Ministério Público, entendeu? Então, assim, o pessoal que estiver presente das comissões, se puder enviar esse número do processo para o e-mail da SEC. Gustavo, já tem um e-mail com todos esses processos, tá? A gente já fez também, então já tem lá um e-mail com todos eles. Perfeito. Ok. Provavelmente deve ter chegado antes da coisa. Foi. Se você pesquisar lá processo, vai aparecer, mas todos estão lá já. Ok, obrigado. Perfeito. Aí, por Nada. último, o Hugo aqui. Eu tenho uma dúvida, mas o Rodrigo estava na minha frente, na verdade. Rafael, Não, o Rodrigo já falou, não? já? Eu já Rodrigo. falei, eu esqueci de baixar a mão, perdão. Então A beleza. Isabel também. Então, a minha dúvida é em relação a recursos e respostas aos recursos, né? Seriam só recursos e respostas para os candidatos à direção, né? Reitoria vai ficar a cargo da SEC, porque a gente recebeu, Isso. por exemplo, a denúncia do Fernando. Beleza, só para saber. Exatamente. E quem não teve não precisa informar que não teve. Não, então, é válido colocar na ata de apuração que não foi recebido nenhuma denúncia, nenhum recurso, só para ficar registrado. Eu acharia válido. É porque a ata a gente recebeu um modelo, né, de ata. Mas ela não tem uma observação? Eu vou olhar. Vou olhar. Mas é porque ela já está assinada com a data lá de trás, né? Porque como a gente mandou no dia da eleição, ela já está assinada com a data lá de trás. Não tem. E aí demandaria mais pessoas, né? Porque, por exemplo, lá em Belford Roxo, mais de uma pessoa assinou a ata. Aí não sei como está a disponibilidade do pessoal também, né? Tem Não, gente... então. Desculpa te cortar, desculpa, por favor. Não, pode falar, só estava me Não, justificando. é porque poderia fazer um despacho também, dizer assim, ó, no final do processo, o presidente fala, não, confirmamos que não recebemos nenhum recurso, só para ficar registrado. Eu acho que é válido para não ter dúvida do MEC. A gente que está mais tempo aqui no Instituto, eu lembro que em 2013 o MEC voltou com todo o processo para a gente, e a gente teve que refazer todo ele. Só que era papel, entendeu? A gente teve que inserir. Em 2017 também teve alguma coisa que eu lembro que o MEC retomou. Então, assim, se o MEC identificar que falta alguma coisa, ele manda de volta. Então a gente tenta corrigir. Mas aí, se a gente já coloca, eu acho que já facilita, entendeu? Não, é um preciosismo que possa ser que ajude a gente a identificar para o MEC que não teve nenhuma dificuldade na eleição naquela localidade, entendeu? Agora eu estou perdido aqui. O Rafael falou, o Hugo falou, né? Não, eu falei não. Não, então o Hugo. Então, eu tirei uma dúvida mesmo com o Gustavo, porque em São Gonçalo a gente teve um pedido de recurso antes da apuração referente à listagem de votantes que o prazo já tinha sido extrapolado, né? Assim, e a SEC até entrou em contato com a gente por e-mail e a nossa resposta foi que o prazo já tinha sido passado, né? E que, conforme as normas, deveria ser indeferido esse pedido. Mas como esse é um recurso referente à listagem de votantes, e lá nas normas está dizendo que deve ser direcionada para a SEC, eu queria saber se é necessário que eu coloque esse pedido de recurso na nossa local aqui, porque, de fato, essa questão da listagem de votantes, o pedido deveria ser feito para a SEC, conforme as normas. Eu queria tirar essa dúvida com o Gustavo. Em relação à listagem de votantes, né, Hugo? Isso, mas foi fora do prazo. Eu respondi isso à SEC também, tá? Que o prazo já tinha passado. E na norma é bem clara, tá escrito lá, caso sejam pedidos recursos referente à listagem de votantes, fora do prazo o recurso será indeferido, tá? Eu não lembro agora o nome do artigo, mas isso está escrito lá. Essa foi a resposta que eu passei para a SEC. Eu queria saber se eu preciso colocar isso no processo da local, entendeu? Sim, acho interessante colocar. Tá, beleza. Perfeito. A Sara. A minha dúvida, eu queria ver com os presidentes das locais. Eu tirei um print aqui dos documentos obrigatórios e tem ficha de inscrição e documentação comprobatória de todos os candidatos. Só que eu não tinha inserido essa questão porque falaram que se tratava de dados sensíveis, né, que a gente não poderia expor. Mas eu queria ver com o pessoal se a maioria vai colocar a ficha de inscrição, pelo menos do Google Forms, porque eu acho que já é um documento comprobatório. Eu não sei o que o pessoal pensa, para constar em todos os processos.
Se todo mundo vai colocar. Queria ver a maioria aí. Ô, Sara, assim, deixa eu dar uma contribuição. Precisa sim colocar você pega o Google Forms, porque antigamente era em papel, né? Assinado. Aí a gente colocava esse. Pega a do Google Forms e os documentos, eles são necessários, porque o MEC faz consulta dos documentos do eleito. Então, assim, tem que ter. O que você pode fazer, em vez de botar público, você bota restrito por se tratar de dados pessoais. E aí só quem tem acesso ao processo consegue ver as documentações. Mas tem que inserir, porque é um dos requisitos do Ministério, tá? Só bota aí restrito. E aí a justificativa lá por dados pessoais. Peço até desculpa pela ignorância, mas a ficha de Não. inscrição tem necessidade de ser restrita? Eu acredito que não. A ficha de inscrição pode ser Quais são ostensiva. os dados que tem lá? Consta CPF, consta o CIAP do servidor, nome, formação. Tem telefone? Eu acho que tem. Então eu acho melhor restrito também, pelos dados pessoais. Obrigado por É. E foram utilizados documentos oficiais, por exemplo, os candidatos do meu campo mandaram cópia da CNH. Isso tem que ser restrito. Coloca como restrito. Não coloca ostensivo, não. Tá bom, obrigada. Tá bom. E o Anderson, e a gente finaliza, gente. Anderson. Rapidinho, só para poder voltar numa. Acho que foram dois falaram antes sobre a questão da ata. Eu faria uma sugestão de a gente não mexer na ata, mesmo coloca essa observação a mais, porque dá um trabalho a mais. Caso seja necessário, a gente já respondeu o MPF e anexa. Então, assim, quanto menos documento for necessário assinar, mexer, alterar, dá menos trabalho. Então, a gente vai, se eles questionarem, anexa. Mas, assim, a priori, hoje não seria. É uma sugestão, né? Para ter menos trabalho, para a gente conseguir dar cabo hoje até às 16 horas. Dá menos de 5 horas para a gente resolver. É uma sugestão. Acho que pode ser um acordado, né, gente? Alguém discorda aí que aí padroniza tudo igual. Gente, a gente tinha colocado aqui também na convocação assuntos gerais. Alguém quer ponderar alguma coisa que queira colocar? Eu vou pedir só para baixarem a mão quem já falou, só para eu não me confundir aqui. Sara. Vitor e Gustavo. Então, Vitor. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Todo mundo me ouve? Não, a minha dúvida é simples, é em relação ao segundo turno, a questão da votação presencial. É o artigo 32. As CELs vão poder ter uma flexibilidade de horário para determinar esse horário? Porque em Realengo, geralmente, à noite já não tem um funcionamento tão grande assim. Então, a gente estava querendo ter essa flexibilidade de horário de votação presencial. É possível? Acho que é um ponto para o Gustavo verificar na comissão eleitoral, na central, né? Gustavo, acho que é com vocês. Então, a gente já havia discutido essa situação, a gente já havia discutido isso numa reunião dessa flexibilidade, né? Até mesmo de dia de votação, né? Visto que assim, tá meio apertado, né? O calendário, né? O cronograma, perdão, eu insisto em falar calendário. O cronograma, né? E aí a gente achou interessante, né? Dar essa flexibilização, né? Tanto dos dias quanto dos horários, para que consiga, né, realizar essa votação. Perfeito. Vitor, então eu acho que, na verdade, a SEC deve orientar, né, Gustavo? Depois, mais ou menos, como vai ficar isso após vocês deliberarem aí. Eu imagino que deve estar uma correria com vocês, mas eu acho que seria bom, assim, Porque qual é a ideia? A SEC mandou para a gente já uma proposta de cronograma. A gente vai estar fazendo a resolução, só estou esperando esses últimos documentos para a gente fechar a resolução e vai publicar a resolução hoje. Então, vai ser restabelecido hoje. Hoje é a data de divulgação do resultado final do primeiro turno e começa o segundo turno amanhã. Então, a gente já vai fazer esse calendário. Ele sai ainda hoje, dentro da resolução, e aí a gente vai amplamente divulgar e encaminhar para a SEC. Então,
Talvez, Gustavo, seja legal depois a SEC fazer uma reunião igual essa aqui, geral, entre vocês, para só alinhar algumas dúvidas de segundo turno mesmo. Acho que isso é importante. Tudo bem. Obrigado. Flávia. Não, você acabou de responder, era essa a minha pergunta. Obrigada. É porque todo mundo está com muitas dúvidas, gente. Eu sei que está muito corrido. Eu quero, de novo, agradecer. A Alessandra quer fazer uma pergunta aí, eu vou abrir para ela, mas eu queria muito agradecer vocês, gente, a cada um de vocês, porque eu sei que é uma tarefa bem pesada, né? Os últimos acontecimentos que aconteceram movimentou muito todo o processo. Queria, de verdade, agradecer como reitor e como presidente desse conselho, agradecer muito essa disponibilidade de vocês. A secretaria está à disposição. Obviamente, a gente tem as limitações e as demandas também que tem aqui, mas o que vocês precisarem de dúvida sobre o processo, a gente está à disposição, tá? Para ajudar nesse sentido. Inclusive, faço essa fala para o Gustavo também, que pegou aí num momento mais turbulento, mas eu tenho certeza que vai tirar de letra esse processo e vai poder ajudar. E, Gustavo, a gente está aqui para ajudar, tá? Eu acho bom ficar isso claro. A gente quer que o processo todo decorra da forma que tem que ser e que a gente possa efetivamente ter um processo democrático aí dentro da nossa instituição. Então, contem com a presidência desse conselho, contem com a secretaria. A Alessandra passou aí até um dia com a Márcia da Central, ajudando ela, como colocar os documentos e tal. E é isso, é colaboração. Então, também queria muito pedir essa colaboração de todos vocês para se ajudarem nesse processo, tá? Eu acho que o Gustavo levantou a mão, mas a Alessandra também queria... posso fazer um pedido ao presidente da SEC. A Alessandra quer fazer um pedido, Gustavo. Aí depois eu passo para você, que aí você já fala e responde também. Obrigada, Rafael. Gustavo, eu só ia te pedir um favor. Quando você for passar, por favor, a planilha. Alessandra, só um minuto. Eu tô te ouvindo muito baixo. Melhorou? Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Tá. Então, só ia fazer um pedido. Quando você for enviar enfim, o secretário da comissão, o documento em relação à planilha com os nomes, envia para mim, por favor, em formato em Word. É por causa da formatação do CIPAC, na hora que eu for fazer a resolução. Porque em Qual planilha? PDF, a planilha que vocês pediram em relação às nomeações das Cronograma. novas. O cronograma e das comissões, né? Mandar em Word, porque facilita na Exatamente. edição. O cronograma aí. A Só pra eu- nova composição É porque a dos gente tem que fazer, membros. a gente tem que fazer uma resolução. Você ainda não tem resolução como você, tá, presidente. entendi. Entendeu? Eu No até caso- pedi no ca- isso no e-mail, mas eu acho que vocês não entenderam. Sim, É facilitar o trabalho, um facilitando o trabalho porque do no- outro. porque o CIPAC, ele não facilita na questão da tabela, então tem que mandar mesmo por Word. Tá. Não, Por então, favor. no caso, o cronograma em Word, e no caso, aquela resolução é E tem 278. 279, né? Não, é 278, 278. desculpa. Isso, 278. que é a Que nova altera lá a composição. composição da. Então, você quer que copie o nome de todas as comissões, certo? Vocês devem ter feito numa planilha, certo? Não, então, quando eu enviei a solicitação de alteração, eu né, escrevi um texto falando da solicitação, e daí eu copiei só, né, a composição da SEC e a composição de Arraial, né? Então, Porque visto que eu era titular em Arraial, entendeu? sem problema, mas o que que acontece? Foi formado PDF. Então, aí sempre a Sim. gente pede para formato Word. Por Ok. causa disso. É por causa do Mas CIPAC. é costume de Só por causa enviar, né? disso. Sem É problemas. costume de enviar documento em PDF para que não haja aquela desconfiguração, né? Enfim. E outra coisa, Aí, Gustavo, só para lembrar, eu não sei, vocês já estão com acesso, você ou a pessoa responsável, para inserir os documentos dentro do portal do FRJ? No caso, na área de consultas eleitorais? no caso do site. Isso, do portal do FRJ. Você já está com esse Sim, acesso? eu tenho acesso ao site, tenho acesso ao site do FRJ, consigo editar lá, mas também tem a possibilidade de incluir. Acho que tem, porque quando eu estava olhando ontem lá, eu vi que Isso, tem lá porque a opção de incluir, no caso, de arquivos, né? editar. Isso, Isso, editar. porque vocês têm que ter acesso
ao portal para você inserir, por exemplo, a ata de apuração e outros documentos que vocês têm acesso. A secretaria, ela tem, por exemplo, de colocar resolução, porque sou eu que faço, ou outro documento, mas os outros, em relação à ata e tantos outros, é a própria Comissão Eleitoral Central que insere dentro do portal, Ok, entendeu? ok, tudo bem. Qualquer coisa A- assim, eu tenho acesso ao site. Qualquer coisa, se eu tiver alguma questão, Você me alguma dúvida, eu entro em aciona. contato. Sim, pode deixar. Isso, que aí a gente fala com o pessoal da TI se você também tiver com alguma dificuldade, que também isso não tem problema. Nossa, Tá bom? tudo bem, tudo Então tá bem. Perfeito. Aí, ótimo. É Gustavo, você tinha isso. levantado a mão, já passo para você. E ainda tem Tudo Obrigada, bem. Rodrigo e gente. Isabel. Deixa eu só revisar com vocês aqui a questão das demandas, né? Então, entrar em contato com a lista, com a DGTIC, né? Para saber da lista da presença de votantes. A gente também precisa levantar as listas de aptos a votar, certo? Mapa de apuração memória de cálculo, que no caso é a planilha que está disponível lá no Drive. Peço que o pessoal que está com das comissões que ainda não corrigiram lá, corrijam por gentileza, para deixar isso padronizado. Compartilhar a lista de votantes, as votantes com, perdão, receber as listas de votantes e compartilhar com as CELs. Mapear os processos do CIPAC locais. Eu localizei um e-mail aqui que todo mundo enviou esses processos. E aí, no caso, a gente vai ter que repassar isso ao Consup, certo? A lista de todos esses processos. Ok. Só um ponto, Gustavo. A gente tem a lista de votantes. Toda a Comissão Eleitoral Local recebeu isso, tá? O que é necessário você passar para a gente, você deve pedir à DGTIC a lista de presença de votantes e Sim, repassar para a anotei. gente. Ok, ok. Lista de presença de votantes. Só corrigir aqui. Certo? Bom, continuando. A lista de presença, né? Mapa de apuração das unidades. Acho que eu não sei se eu repeti aqui. E ver a questão do cálculo que a Isabel sinalizou na planilha de cálculo da reitoria. E ver também a questão dos dias de segundo turno e a flexibilidade de horário que foi apresentado pelo. Agora eu não lembro o nome, porque são tanta gente. Não sei se foi o Rodrigo ou foi o Hugo também. Foi de Relengo, né? Foi o Vitor, na verdade. Foi o Vitor. Então, as demandas eram essas, certo? Só para que eu possa deixar, deixar claro aqui. Isso. E aí, Gustavo, a gente vai também, a gente vai identificar aqui na demanda do Ministério Público alguma coisa que seja direcionada à Comissão Eleitoral Central. E aí a gente te manda também, assim como a gente vai mandar para o Consul. Eu vou só verificar aqui, porque quando chegou, está lá na Proju para mandar para a gente. Aí a gente manda por e-mail, formaliza direitinho por e-mail para ficar tudo registrado. Tá bom? Uhum, tudo bem. E, gente, queria encerrar, né, basicamente falando que, assim, entendo que os ânimos estão exaltados, né, que tá todo mundo aí com os ânimos, enfim, bem exaltados, bem coisa. Mas, assim, não está sendo fácil para a gente também, né, a gente está, assim, nos reunimos diariamente, né, tem reuniões que às vezes passa, né, passa o horário, né, teve uma reunião há pouco tempo que a gente começou às 4 da manhã, e a gente foi terminar às 2 horas da manhã. Isso eu estava trabalhando no campus de Arraial, né? Eu ainda tive que tipo, me deslocar até em casa, né? Depois dessa reunião. 4 da tarde. Você falou 4 da manhã, 4 da tarde. E isso, 4 da tarde, perdão. 4 da tarde, né? Até as 2 da manhã. Né? E a gente está, assim, enfim, dando conta de todas essas demandas da forma como a gente consegue, né? Visto que a gente está com a comissão reduzida, né? A gente houve uma entrega de titularidade, houve né, a renúncia do Francisco, né? E aí a gente, né, foi bombardeado por todas essas demandas, né? E assim como eu, né, entrei, acho interessante que a gente conscientize, né, os servidores, os outros servidores e os estudantes a participarem do processo eleitoral, né, porque isso é uma forma de você estar presente na democracia, né, do Instituto, né. Gustavo, entrei justamente por causa disso, porque eu gosto de estar nesse processo, né, acho interessante.
né? E também, Rafael, acho interessante também sugerir uma coisa. Assim, como o trabalho ele acontece, né, ele é tipo assim, contínuo, né, que seja repensado, né, para as próximas eleições a questão da nossa participação, né, porque assim muitos colegas reclamando que tem demandas de sala de aula, demandas de orientação, a gente que é técnico administrativo, a gente tem as nossas demandas nos campos, entendeu? Os alunos têm as demandas dele em sala de aula, então é interessante repensar essa nossa participação, né, quanto a essas nossas atividades, né? Porque assim, não foi só na SEC que eu ouvi essa reclamação, eu ouvi reclamação de pessoas assim que estão na comissão de Arraial, né? Porque assim, isso é interessante, porque assim, eu cheguei a trabalhar 5 meses no Instituto Federal Fluminense, né? Eu acompanhei as eleições de reitor e de diretor geral de campus, e vi, né, justamente, vi como que o Instituto tratava todos esses servidores que trabalhavam lá, né, na comissão, né, visto que, além do trabalho da comissão, que não é pouco, né, nós vemos que não é pouco, né, a gente ainda tem nossas demandas, entendeu? Então, isso tem que ser, para as próximas eleições, tem que ser repensado, né, assim também como as normas, né, isso tudo tem que ser, tipo assim, perfeitamente repensado, discutido, né, com toda a comunidade, entendeu? Tem que repensar essa questão da participação dos discentes também, que na nossa comissão a gente tem 2 discentes, mas a gente não tem suplente para esses discentes, entendeu? Então, enfim, eu gostaria de pontuar isso, né? E vamos para frente, acho que é basicamente isso. Obrigado aí a todo mundo. Perfeito, Gustavo. Algumas pessoas levantaram as mãos. São outros assuntos? Foi eu que queria falar, Rafael. Por favor. Tá, então vou abrir para vocês e aí a gente finaliza. Vamos só tentar encerrar as inscrições, gente, só para a gente não estender além do horário, tá? Então tem escrito Rodrigo, a Isabel e Arraial do Cabo, que eu não sei exatamente quem é aqui, tá? É Rodrigo. Pessoal, primeiramente, bom dia. Gustavo, bom dia. Eu entendo todas as suas demandas e até no grupo do WhatsApp, do nosso comunicação informal, eu manifestei algumas ansiedades e preocupações enquanto presidente de CEL, que outros colegas têm também, porque estamos muito próximos à comunidade e em relação à eleição de DG e continuidade. Então, fico aliviado desse processo continuar. E assim, o que remediado foi, remediado está. As normas estão aí, mas no artigo 59 delas, prevê que todos os casos que são omissos, eles precisam ser deliberados pela SEC. Só que eu entendo o seguinte, por uma demanda de processo administrativo, essa deliberação ela não pode ser feita sempre com achismos, e a gente chegou a ponto de ter a cassação de 2 candidaturas a reitor. Isso levou a um questionamento da comunidade, e eu acho que a gente precisa se guiar pelos processos de razoabilidade e proporcionalidade, que são princípios da administração pública. Até anotei os incisos aqui 2, 4 e 12, e isso levou uma certa estabilidade nesse processo nosso, uma cobrança. E estamos cansados enquanto presidente de CEL, né? E sendo cobrados por isso. Então, é muito complicado. Então, queria fazer essa observação. Em primeiro lugar, solidariedade à SEC por todo esse processo. Fico feliz que isso vá se resolver. Mas à medida que for avançando esse processo, quando houver alguma denúncia, a gente sempre preze pelo bom senso e pelo menor prejuízo, porque no caso da cassação do Fernando, que a gente ficou sabendo, que era do inciso 4, iria de reincidência, de suspensão da realização da campanha eleitoral à cassação da candidatura, da candidatura. Então ele poderia ter... Eu não conheço todo esse procedimento, né? Mas eu acho que daqui em diante a gente tem uma forma de seguir que seja discricionária para ter essa homologação desse resultado, porque a gente está um pouco sobrecarregado. Inclusive, as mensagens extraoficiais estão sobrecarregando todo o processo e pode ferir essa lisura e a gente quanto ser questionado, porque eu tenho a preocupação, por exemplo, de ser responsabilizado por algo que eu tentei fazer no meu campus de maneira direita e até elogiada, né? Como assim outros presidentes de CELS devem ter sido feitas. Então, essa é a minha contribuição para esse momento em relação ao processo democrático. Tá joia? Ok, Rodrigo. Vou passar para a Isabel. Então, eu só queria aproveitar a presença do Gustavo aqui, que é uma coisa que a gente também está sendo demandado, é só para saber quando é que a gente vai saber os resultados dos recursos e quem vai concorrer no segundo turno. Isso vai ser divulgado para a gente? Vai ter a reunião do Consup primeiro? A gente está totalmente perdido, né? Só queria entender isso.
Ok, Isabel, obrigado. Vou passar agora para a Arraial do Cabo e depois passo para o Gustavo. Oi, bom dia, gente. Aqui quem fala é a Marcela. Estou representando o presidente Ralph, né? Ele encaminhou o e-mail avisando, né, a secretaria, e a gente já previa, né, essa substituição, porque estaríamos no segundo turno, né, nesse momento, então já era previsto, né, enfim, aconteceu, né, tudo isso, e também quero agradecer aqui esse espaço para a gente poder dialogar, né, e como outros colegas já colocaram aqui, para a gente, né, ter esse diálogo e esse contato entre a gente, né, porque são tantas informações, né, que a gente acaba ficando, né, um pouco sem essa orientação. Então, agradeço muito esse espaço, esse momento aqui para a gente poder, inclusive, informar os outros colegas da comissão local, né, que ficam perguntando, e aí, e a gente, né, também fica nessa expectativa, né, mas a gente entende, claro, né, que isso tudo foi fruto desse processo aí, de tudo que ocorreu, né, como já citado aqui. Então, eu levantei a mão no momento em que estavam solicitando a padronização do nome dos candidatos, né? Porque como foi o Ralph que fez toda essa comunicação, né? Eu tenho aqui o registro, né, da abertura do processo no dia 19 de novembro, que está no nosso e-mail. As atas e boletins de urna também foram enviados no dia 3, só que eu fiquei em dúvida, né? Qual o documento que não está padronizado para poder passar para ele e ele fazer isso, tá? Por favor. Obrigada, gente. Ok, Marcela, obrigado. A gente teve mais uma mão levantada da Andréia. A gente já tinha encerrado, André, mas o que a gente faz, gente? A gente abre para a Andréia também colocar? O que vocês acham? Pode ser uma dúvida. Tá, Andréia, então coloca para a gente. Aí vamos só encerrar, gente, senão vai estender e tem muita coisa para fazer aqui. Tá me ouvindo? Sim, Andréia, pode falar. Gente, desculpa, tá? É que de repente me ocorreu uma dúvida. Com relação ao segundo turno, nós vamos precisar novamente gerar as chaves do SIG eleição, que nem fizemos no primeiro turno? Bom, então temos 4 perguntas aí, vou passar para o Gustavo, tá? Sim, vamos. Sim, enfim, só respondendo a Marcela, a questão da padronização dos nomes foi sugerida lá na planilha, né, que foi apurado os votos, né, visto que isso vai ser anexado ao processo, né, e também acho que submetido ao Consup. É interessante que a gente padronize esses nomes lá, né, do candidato a diretor, visto que uma colega apontou que isso foi uma orientação, né, só que algumas comissões não fizeram, entendeu? Então é interessante que a gente consiga padronizar isso, né, deixar tudo direitinho ali, né, de repente o nome e o número, né, só para não gerar dúvidas, né, em relação ao preenchimento dessa planilha e anexação ao processo. Em relação ao Rodrigo, eu entendo as questões apresentadas, né? Vale lembrar que as decisões da SEC elas são colegiadas, né? Sempre tem. A gente exige não só a gente, né, como mas também as normas exigem a presença ali, né, de representações nas decisões, né? Assim, tem um ponto lá do artigo 55 que ele fala da questão do momento, né, que vai ser aplicada a sanção, né, do momento do ato e tal. E é interessante, assim, durante a reunião na SEC, né, a gente discutiu muito, assim, faz sentido a gente aplicar, por exemplo, depois de um pleito, a retirada de espaço de campanha institucional de um candidato? Não faz sentido, né? Essa é uma sanção que, dependendo do momento do ato, né, ela não faz muito sentido. Então, a gente acabou, né, a SEC reunião, né, discutiu essas questões, né, e houve essa deliberação, né, havendo esses votos e essa representação, né, tanto o TAI quanto o docente quanto o discente. Eu gostaria de ressaltar também que algumas atas elas ainda não estão publicizadas porque membros da SEC exigiram que houvesse assinatura dele lá, né, para que pudesse publicizar essa ata. Então, assim, as atas que eu, né, olhei, li e concordei, e os outros membros também concordaram, elas foram publicizadas e elas solicitaram a assinatura lá no CIPAC, né? Outra coisa também que ficou pendente, por exemplo, a gente colocou os discentes para assinar, né? E a gente tem um problema que é até
agora esqueci o termo, mas um problema, né, enfim, que a gente tem que ver até com a TI, é essa questão da assinatura dos discentes lá no CIPAC, né? Porque a gente colocou eles para assinarem, mas a gente não conseguiu, né? Então a gente está fazendo pelo Gov, né, para colocar lá, porque não tá coisa. Até aparece para a gente colocar lá, o Rafael, no CIPAC, só que os discentes eles não conseguem acessar essa parte de assinatura, né? Então algumas atas elas estão pendentes justamente por falta de assinatura de alguns membros, né? Que pediram tempo para ler, pediram tempo para apreciar a ata, para de repente corrigir, né? E isso é um direito desses membros, né? Eles estavam lá, e como foi relatado. Focar nesses documentos. Oi? Enfim, então esses membros eles solicitaram essa leitura, né? E essa possível edição, entendeu? Para conseguir, né, autorizar, né, essa publicação de ata. Então, assim, isso não é uma. A gente não está escondendo as atas, não está nem querendo, não querendo colocar, né? Por mim, né, a gente dava o aceite ali na própria reunião, né? E aí eu e a Márcia a gente assinava lá. Porém, né, houve esse levantamento de membros de alguns membros que gostariam de ter assinatura, né? E isso é direito deles, né? Então a gente concordou com isso, né? E a gente está deixando, né, que esses membros que solicitaram leiam as atas, né? Façam as contribuições que eles querem fazer e posteriormente, né? Assim, a gente coloca lá no CIPAC, né, e assina. Mas assim, é importante lembrar que o que está disponível o que foi conversado na reunião está lá nas atas, entendeu? E a gente vai, né, tem esse compromisso de deixar tudo isso publicizado, entendeu? Claro que houve alguns erros, né? Vale lembrar isso, vale reconhecer. E assim, a gente volto a repetir, né? A gente está cansado, né? A gente está com poucos membros, né? A gente está com demandas, né, além do processo eleitoral, né? Alguns colegas de docente, uma membra que é discente, ela hoje, né? Ontem ela se ausentou da reunião porque ela falou que ela defender TCC hoje, entendeu? Então, assim, a gente, né? Só para trazer que a gente tem outras demandas, né? Além de demandas pessoais, né? Como todo mundo aqui, né? Que além de membro de comissão eleitoral, somos servidores e também somos, né, humanos, né? Então a gente tem as nossas demandas profissionais e também as nossas demandas pessoais, entendeu? Então, no que a gente puder, a gente vai estar auxiliando, entendeu? E é isso, basicamente. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos os presidentes da comissão que estão presentes. Peço desculpa por equívocos, né, que a gente possa cometer e cometeu, né? E a gente está fazendo tudo para remediar e corrigir todas essas questões. Desculpa, Gustavo, você esqueceu da minha questão. A pergunta dela, Gustavo. Quem? A Isabel? A Isabel, quando que vai ter o resultado final para... Quando é que a gente vai ter o resultado dos recursos e saber quem vai para o segundo turno? Sim, então, a gente vai, eu vou, a gente ontem teve uma reunião, né? A gente estava até com poucos membros, e aí, mais no final da reunião ali, a gente estava sem a presença de alguns discentes, né? Visto que uma das discentes ela ia apresentar TCC hoje, então a gente até acabou encerrando a reunião justamente por essa falta de representação, né? Que é necessária. Mas a gente tomou algumas decisões, né? A gente deliberou por algumas coisas enquanto elas estavam ali, né? Fez alguns encaminhamentos e a gente vai publicizar esses resultados hoje. Ok? Perfeito. Obrigada. Perfeito, gente. Agradecer então novamente, tá? E reforçar. E aí, gente, como eu gosto muito da transparência, vou até reforçar aqui com o Gustavo. Quando a gente chamou aqui o Gustavo pontuou que não queria fazer reunião com a presidência do Consul, como se a gente fosse entrar em mérito de discussão. Gustavo, você me conhece pouco, mas eu nunca vou entrar em mérito de discussão como presidente do Conselho Superior nas decisões da Comissão Eleitoral Central. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui foi mais processual, para que a gente, como coordenador desse processo, porque eu também sou responsabilizado, né? Inclusive o Ministério Público ele veio pessoalmente para mim, né, e não para o presidente da comissão eleitoral, por exemplo, a gente precisa ter uma instrumentalização do processo. Então, a gente não fez nessa reunião nenhuma discussão de mérito de nada. A gente está falando do processo dos fluxos. Então, peço que você repasse isso aos membros da comissão eleitoral que possam ter dúvidas sobre esse processo, ok?
Te agradeço muito. E reforço aqui, publicamente, que a gente está à disposição como Conselho Superior para ajudar a Comissão Eleitoral Central. Tá bom? Gente, deixa só uma última coisa. Uma última coisa. Tá. Uma última coisa. A gente vai fazer a recomposição da SEC, da Comissão Eleitoral Central. Isso está no ponto de pauta da reunião do Conselho Superior. Muito provavelmente, a gente deve usar a mesma metodologia, né, que é o que a gente vai propor, que foi usada lá no início, das comissões eleitorais locais indicarem representantes para complementar a SEC e a gente fazer uma assembleia, uma reunião onde eleja esses integrantes para compor a Comissão Eleitoral Central. Isso é a proposta que está sendo desenhada e que vai ser encaminhada ao Conselho Superior para a gente validar e aí tentar no início da semana que vem, talvez na segunda, na terça, a gente já ter a recomposição da Comissão Eleitoral Central, que está muito defasada em relação ao que o decreto diz, né, que são 18 membros titulares e suplentes. Então, só para vocês também se tranquilizarem e já pedir para vocês irem se planejando aí, porque possivelmente vai ser aquele mesmo modelo dos titulares indicarem, fazer uma reunião com todos os titulares e eleger, né, pelos seus pares os representantes. Tá bom? Rafael, só uma questão. Como é que ficou, então, a questão de quem não está podendo votar na SEC? Por exemplo, a gente indicou, tem um candidato, uma pessoa da nossa comissão local, que é o Gutenberg, que todo mundo sabe aqui, que não está podendo participar lá, mas ele foi eleito. Isso já tem alguma resposta? Então, Isabel, a gente fez uma consulta ao Proju, né, em relação aos membros né, que poderiam ter essa impedição, né, que foram o Adão, né, devido à licença capacitação, e o Gutenberg. Esse parecer, ele foi respondido pela Proju, né, a gente recebeu a resposta dele ontem, ele foi colocado no processo, né, se você olhar lá está escrito parecer, e está lá tá uma cópia do e-mail que a gente mandou para o Proju, né, e também a resposta do Proju, entendeu? Na verdade, eles copiaram tudo isso, assim, acho que no parecer, eles copiaram o nosso e-mail que a gente mandou para eles e né, deixou tudo claro lá e deu o parecer deles, né? Mas eu já adianto que o que acontece foi colocado o seguinte, foi colocado que a situação do Adão, né, de estar em licença capacitação não impede ele de participar da SEC e também participar das deliberações. Já a questão do Gutenberg, ela foi colocada para que a SEC pudesse decidir, caso a caso, né, visto que ele tem um cargo de direção, né, cargo de confiança. Então, foi basicamente essa resposta que a gente teve da Proju, entendeu? Aí, se você quiser ler o documento na íntegra, né, esse parecer na íntegra, ele está lá no processo, já está anexado lá, tá? Pedi para a Márcia colocar ontem, a Márcia colocou. Desculpa, Gustavo, eu só estou perguntando porque a gente precisa saber, porque quando tiver que indicar alguém, para a gente poder saber o que vai fazer. Então, depois, se vocês puderem dizer lá no nosso grupo ou mandar um e-mail dizendo qual vai ser o entendimento da SEC, então, para a gente poder pensar. Ontem a gente teve, né, reunião, né, e o Gutenberg, inclusive, a gente deu esse direito de voto a ele, né, todos lá em consenso, né, ele perguntou e a gente, né, falou, não, tudo bem, Gutenberg, você pode, né, a gente entende que você pode votar, e ele, né, votou, entendeu? Então, a ata de ontem ainda não foi publicada, porque, repito, ela precisa da apreciação dos membros presentes, né? Eles solicitaram que tivessem tempo para ler, né, para colocar suas contribuições, né? Então a gente não pode negar isso a eles, visto que eles estavam lá, e é a fala deles, então a gente precisa deixar que eles façam tudo isso. Então, algumas atas estão tendo esse atraso, não é porque a gente não quer publicizar, é porque os membros solicitaram a leitura, entendeu? Sim. Então, eu estou fazendo minha leitura, eu estou em dia com as atas, porém, alguns membros estão, né, lendo algumas outras atas, né, e dando ciência ao que foi falado lá e alterando o que for competente a eles, entendeu? Tá bom, muito obrigada. Perfeito, gente. Só queria fazer a última coisa, viu, perdões, só para tomar um cuidado, como vai sair uma resolução e sair o resultado do segundo turno, seria tomar um cuidado para primeiro sair os candidatos que vão para o segundo turno antes de sair o cronograma, para tomar um cuidado para não piorar a situação no sentido de ruídos, né? Só esse cuidado. A gente só depende do Gustavo. Gustavo, eu só dependo de você. Assim, a gente já está com a resolução rascunhada. Eu só preciso que vocês finalizem o processo, porque a gente vai botar na ordem,
né? Porque, gente, vocês colocam muito PDF no CIPAC, vocês podem colocar o texto dentro do CIPAC. Depois a gente pode até orientar melhor, porque às vezes fica mais prático, porque vocês conseguem editar até todo mundo assinar. Mas a gente pode ver isso depois. Mas já está pronto. Aí eu dependo mais do Gustavo. Gustavo, assim que vocês divulgarem o final de tudo, a gente pode fazer a publicação da resolução, tá bom? Gustavo, eu vou pedir o seguinte, já com todos os presidentes aqui, mas o Rafael, faça as comunicações a nível institucional por e-mail às comissões eleitorais locais, porque com mensagens extraoficiais correndo por grupos de WhatsApp do FRJ, eu acho que pesa muito o clima e a gente quer colaborar para o final desse processo e ninguém seja responsabilizado. Então, eu Sim, acho que seria Rodrigo. legal mandar por e-mail, até por segurança de vocês, e a gente faz essa comunicação de forma mais formal. Porque o WhatsApp também acaba ficando as informações muito soltas, alguém comenta em cima, e a gente já vai ter essa demanda à tarde, tá joia? E eu me coloco para Sim, disponibilidade para poder colaborar com as pessoas da SEC na medida do possível e os demais presidentes CEL também. sim, o Rodrigo, eu acho que não sei se foi você que me mandou mensagem, não lembro agora, mas eu cheguei a esclarecer isso, que as comunicações elas seriam feitas por formas oficiais. Né? Agora eu não me recordo, mas você chegou, acho que foi você que chegou a falar comigo, né, pelo WhatsApp, e eu até falei para você que, né, que como a gente está no meio desse processo, a SEC vai realizar as comunicações de forma oficial, entendeu? Então, assim, isso já foi deixado claro, entendeu? Perfeito, gente. Muito obrigado. Vamos finalizar a reunião, agradecendo a presença de todos. Uma boa sexta-feira para vocês e agradeço essa disponibilidade e corram aí para a gente ter a atualização de todos os processos, tá bom? Um abraço, fiquem bem. Boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau. Abraço, pessoal.